Alguma vez na sua vida você pensou que nada dava certo pra você? Ou que você se esforçou muito pra chegar em determinado lugar e quase conseguiu aquilo? Esses dias eu tava olhando o meu Instagram e eu me deparei com um story de uma amiga minha dizendo que ela tem muita dificuldade em fazer escolhas. Porque pra ela, ela já tinha perdido muito na vida. E escolha pra ela significava ela ter que perder uma coisa pra ganhar outra. O problema disso é que causava muito sofrimento pra ela. E eu comecei a analisar, trouxe isso pra minha vida e comecei a analisar por que as coisas não funcionavam pra mim. Porque foram vários fracassos ao longo da minha vida que eu falava, pô, mas foi quase, né? Por que as coisas chegam no quase e não se transformam de fato? Eu quero te trazer essa problemática para você refletir na sua vida e de alguma forma te ajudar tanto quanto está me ajudando. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que fazia muito, sabe? Que me esforçava demais. E eu tô usando a palavra esforçar porque eu não concordo hoje com o esforço, sabe? Eu concordo mais com a dedicação. Eu acho que no momento que rola muito esforço, é como se você estivesse numa areia movediça, sabe? É como se quanto mais você se debatesse, mais você afunda. Então, para mim, eu acredito que a dedicação ela seja mais funcional que o esforço. E o que seria se dedicar? É você fazer o que é necessário para ser feito. Então, assim, eu me esforçava demais, eu fazia mais naqueles momentos ali, mais do que necessário. E qual que é o problema disso? É que quando isso acontece, gera uma necessidade de um resultado muito mais rápido. E às vezes as coisas não vão rolar por isso, entende? Às vezes as coisas elas vão acontecer pelo simples ato de fazer o mínimo. Não estou falando que você não tenha que se dedicar a alguma coisa ou que você tenha que só fazer o mínimo para aquilo acontecer. Mas se você fizer o mínimo, aquilo vai acontecer. Disso você pode ter certeza. Eu percebia que eu sempre era o quase. Quase aconteceu aquilo, quase aconteceu isso, quase. Era sempre no quase. E eu fui analisar hoje, né, depois de muitos anos, várias coisas que aconteceram na minha vida, e eu percebi que todas as coisas que eu tive grande mudança me trouxeram muito sofrimento, inicialmente. Eram mudanças que eu queria. E eu passei a perceber que muitas das vezes eu deixava de escolher para não ter uma mudança. Porque se aquela decisão trouxesse uma mudança significativa, eu automaticamente julgava que aquilo não era bom. Tá, e o que isso tem a ver? Tem a ver que quando a gente dá um significado para alguma coisa e a gente dá significado para absolutamente tudo, a gente tende a fazer com que aquilo seja bom ou não. Eu não vou nem colocar em aspas. Vamos dizer que só tenha duas opções, que seja bom ou que seja ruim. E eu, em algum momento da minha vida, eu dei o significado para a mudança como uma coisa ruim. Então, por exemplo, quando eu tive a minha filha, quando eu engravidei, para mim foi uma mudança horrível. Porque qualquer mudança significativa era horrível. Quando eu casei, para mim também foi uma mudança terrível. Quando eu vim para morar em Santa Catarina, aqui dentro também foi uma mudança horrível. E eu comecei a analisar isso, por que tudo me trazia um sofrimento. Todas as mudanças significativas me traziam um sofrimento. E daí eu fui entender que era o significado que eu dei. Assim como a minha amiga deu o significado de que fazer escolhas para ela tinha que perder uma coisa para ganhar outra. E não necessariamente que ela estaria ganhando outra. Que o sofrimento maior dela era perder uma coisa, era abrir mão de uma coisa e não ganhar a outra. Sabe aquela parada de tipo você olhar o copo meio cheio ou meio vazio? É mais ou menos isso, é o significado que você dá. Então hoje
eu queria que você refletisse. Em algum momento da sua vida, será que aquela mudança que você esperava, será que realmente você queria aquilo? Será que realmente aquilo iria te trazer um conforto, um bem-estar? E é sem julgamentos, tá? É só uma pergunta. Então, o que acontece? Você parando para analisar o significado que você dá para aquilo, você consegue entender que se aquilo é palpável para você ou não. Porque as coisas não vão se tornar mais fáceis, elas vão se tornar palpáveis. Porque você concorda comigo que se eu falar para você que resolver uma situação é impossível, aquilo não vai te dar um desânimo de você falar assim, cara, independente do que eu fizer, aquilo não vai se solucionar, não vai ter uma solução? Então, se eu falar para você a partir de hoje, se você ressignificar aquilo que você quer, aquilo que tá acontecendo com você, existe a possibilidade de você conseguir alcançar aquilo, não fica muito mais leve? Porque é questão de percepção, é questão de significado. Você percebe que eu posso ter um martelo aqui, usar esse martelo para machucar alguém e usar esse martelo para construir uma casa. Você percebe o significado que você pode dar para esse martelo? Para uma mesma coisa? Então eu queria trazer isso nesse vídeo justamente porque olhar para como você se sente diante de cada situação, como é possível a mudança daquilo, entende? Então, assim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa o seu like aqui pra mim e assina o canal. Outra coisa, eu gostaria de pedir para você deixar aqui nos comentários qual é o significado para você sobre a mudança, qual é o significado para você sobre escolhas. Eu vou gostar muito de ler e saber se tem alguma diferença do significado que tem pra mim e pra minha amiga. Um beijo!